Hoje estamos olhando para um caso da segunda parte do século XIX. Então, relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos da América. Mabel Young nasceu em 1869 em Boston, a única filha de Sr. Charles H. Young e sua esposa. Infelizmente, seu pai faleceu durante sua infância. A senhorita Mabel e sua mãe se mudaram para a casa de seu avô materno, o Sr. James W. Hobbs, um cavalheiro muito respeitável, que antes da aposentadoria trabalhava como importador. Elas moravam em uma casa elegante no Chester Park, um dos bairros mais sofisticados de Boston. A família Hobbs desfrutava há muito de um status social proeminente, residindo em uma área da cidade conhecida por sua riqueza e refinamento. Naquela época, Boston era um dos principais centros de educação na América. A cidade abrigava muitas instituições prestigiosas, incluindo a Universidade de Harvard, e um robusto sistema de escolas públicas que enfatizava a leitura, a escrita e o ensino religioso. A igreja era uma parte central da vida de muitas famílias, e a escola dominical era um ritual semanal importante para crianças como Mabel, onde aprenderiam ensinamentos bíblicos e lições morais. Na tarde de 23 de maio de 1875, Mabel foi levada por sua tia, Miss Augusta Hobbs, para a escola dominical na Igreja Batista da Rua Warren, como na maioria dos domingos. Miss Hobbs deixava a criança, e enquanto Mabel estava na aula, ela fazia algumas tarefas ou passava o tempo conversando com outros membros da igreja. A aula acabava às 15h30 e Miss Hobbs ia buscar sua sobrinha. Quando ela chegou à igreja, ela falou com o reverendo, mas quando a conversa terminou, ela não conseguiu encontrar Mabel. No início, Miss Hobbs presumiu que a jovem estava brincando com uma amiga. No entanto, após vários minutos sem nenhum sinal de sua sobrinha, ela ficou preocupada. Ela chamou por Mabel e começou a procurar ao redor da igreja. Outras senhoras se juntaram a ela, mas não conseguiram encontrar a garotinha. A senhorita Hobbs, agora percebendo que algo estava errado, ficou cada vez mais frenética. Mais pessoas se juntaram às buscas por Mabel, mas a criança continuava desaparecida. Por volta das 4 da tarde, as coisas tomaram um rumo decisivo quando o professor Walter Sawyer assumiu a liderança. Algumas pessoas que estavam fora da igreja relataram que ouviram um grito de criança vindo do campanário. Eles disseram que os gritos duraram apenas alguns segundos e depois tudo ficou em silêncio. O Sr. Sawyer subiu em direção à porta da galeria. Acompanhado pelo sacristão da igreja, um homem de 28 anos chamado Thomas Piper. Ao chegarem na porta trancada do campanário, os homens ouviram gemidos fracos vindos de dentro. Alarmado, o Sr. Sawyer virou-se para o Sr. Piper e pediu a chave para destrancar a porta. Porém, o Sr. Piper, visivelmente desconfortável, disse não saber onde estava a chave. Ele explicou que, mesmo sendo um sacristão, não entrava no campanário desde o outono anterior e não tinha certeza de onde a chave poderia estar guardada. No entanto, ele garantiu que iria procurá-la. Então, ele sumiu para buscar a chave. Quando ele retornou, disse que não havia conseguido encontrá-la. Nesse momento, o Sr. Sawyer já estava impaciente. Os sons abafados ainda vinham do campanário. Então, determinado a entrar, ele colocou a mão no bolso, tirou um alicate e, após alguns momentos, conseguiu destrancar a porta e subir pela estreita escada que levava ao campanário no topo. Ele abriu a escotilha e, assim que um bando de pombos que havia sido assustado pela intrusão voou para fora, ele viu que à sua frente estava a pequena Mabel. Sua cabeça estava coberta de sangue, mas ela ainda estava viva. Ao lado dela havia um taco de beisebol que estava manchado tanto de cal quanto de sangue. O Sr. Sawyer se abaixou e gentilmente a levantou. Então, com muito cuidado, ele carregou a criança escada abaixo e de volta para a igreja. Ele a deitou na nave e a senhorita Hobbs e outros paroquianos correram para atendê-la. A polícia e o médico já haviam sido contatados e chegaram logo depois. Os oficiais começaram imediatamente a investigar quem poderia ter cometido este terrível ato. A pequena Mabel Young estava inconsciente e recebendo tratamento médico, mas estava em péssimas condições e não estava claro se ela sobreviveria à noite. Quando os oficiais começaram sua investigação, rapidamente ficou aparente que o sacristão da igreja, Sr. Thomas Piper, estava se comportando de maneira particularmente suspeita. Testemunhas relataram que ele foi visto rondando a igreja em horários estranhos e envolvendo-se em conversas perturbadoras com os paroquianos. Apesar dessas preocupações, quando foi brevemente questionado pela polícia, ele afirmou com confiança que não havia pisado no campanário da igreja nos últimos 6 meses.
O bastão usado no ataque a Mabel rapidamente se tornou o foco da investigação. O diácono George L. Norris, um frequentador regular da igreja que residia na rua principal, número 360, em Charlestown, informou à polícia que havia visto o bastão na biblioteca da igreja entre 10 e 11 horas daquela manhã. Ele disse que, intrigado por estar em um local tão estranho, perguntou a um dos alunos da escola dominical por que estava lá e a quem pertencia. O que tornou isso particularmente estranho foi que o bastão de alguma forma encontrou seu caminho até o campanário, onde Mabel foi encontrada. A polícia estava ficando mais desconfiada e cada vez mais focada em aprender mais sobre o sacristão da igreja, cujas ações e envolvimento no caso estavam se tornando cada vez mais suspeitos. Ele já era conhecido por eles, tendo sido anteriormente suspeito no assassinato de Bridget Landrigan, uma jovem mulher morta na noite de 5 de dezembro de 1873, na área de Dorchester, em Boston. A senhorita Landrigan foi atacada na cabeça com um objeto pesado e um homem foi visto escalando a cerca próxima aos trilhos do trem. Apesar de não haver identificação positiva, a idade e altura do homem eram muito similares às de Sr. Thomas Piper. Várias pessoas, incluindo o Sr. Piper, foram presas relacionadas ao assassinato, mas liberadas por falta de provas. Até maio de 1875, o caso permaneceu sem solução. Enquanto as notícias do ataque a Mabel Young se propagavam, uma multidão se aglomerou em frente à igreja. No entanto, a polícia não permitiu a entrada deles e continuou entrevistando testemunhas, a maioria das quais queria falar sobre o sacristão da igreja, o Sr. Piper. A Sra. Norris, esposa do diácono, contou que o Sr. Piper geralmente parecia preocupado, como se algo o perturbasse. Outro paroquiano, o Sr. W. H. Gleason, que possuía uma loja na Avenida Shawmut, número 510, informou-lhes que, apenas alguns dias antes, o Sr. Piper havia entrado em sua loja e vendido 6 pombos por 2,10. Ele acrescentou que quando perguntou de onde vinham os pombos, o Sr. Piper respondeu casualmente: "Ah, eu os criei no campanário da igreja." Isso pareceu estranho para a polícia, já que o Sr. Piper afirmou que não estava no campanário desde o outono anterior. Enquanto a polícia entrevistava os membros da igreja local, mais detalhes inquietantes sobre a conduta do Sr. Piper foram revelados. Rumores circulavam de que ele tinha um hábito preocupante de atrair crianças para a igreja sob circunstâncias obscuras e suspeitas, e isso aumentou ainda mais as preocupações sobre suas intenções. Quando os oficiais interrogaram o Sr. Piper, eles imediatamente notaram manchas de sangue tanto em sua gola quanto em seu lenço, e, durante uma busca em seu quarto, o detetive Dearborn fez uma descoberta preocupante: um recipiente cheio de uma mistura de uísque e láudano. Quando perguntado por que tinha tal combinação, o Sr. Piper explicou calmamente que a usava para ajudá-lo a dormir à noite. Ele também disse aos oficiais que conversou com Mabel Young no domingo à tarde, mas alegou apenas ter perguntado se ela gostava da escola dominical. No entanto, seu comportamento, combinado com essas revelações, apenas aprofundou as suspeitas dos oficiais sobre ele. De acordo com a investigação, a turma infantil de Mabel foi dispensada mais cedo que as turmas avançadas, realizadas em uma sala em frente à das crianças mais novas. Depois que os alunos saíram, testemunhas relataram ver o Sr. Piper na porta da sala de aula das crianças mais velhas, e um cavalheiro que se aproximou dele disse que o Sr. Piper parecia assustado e perguntou estranhamente se os assentos eram satisfatórios. Uma pergunta incomum, dado que ele raramente visitava a sala e não tinha motivo para se preocupar com os assentos por vários minutos. Após este encontro, o paradeiro do Sr. Piper ficou desconhecido, levando os oficiais a suspeitar que foi quando ele pode ter levado a pequena Mabel Young, de 5 anos, para o campanário com as crescentes evidências contra ele. O Sr. Piper foi prontamente preso e colocado em uma cela no porão da prefeitura enquanto a polícia intensificava sua investigação. Mais tarde naquela noite, às 7h40 da noite, chegou a trágica notícia de que Mabel Young havia sucumbido aos seus ferimentos sem nunca recuperar a consciência. Sua morte lançou uma sombra sobre o caso e aumentou o clamor público e a pressão sobre as autoridades para encontrar o autor deste terrível crime. Quando os oficiais informaram ao Sr. Piper sobre a morte da jovem, ele ficou agitado. Ele recuou para o canto da cela e sua postura inicialmente cooperativa mudou de repente. Agora, sempre que os oficiais se aproximavam dele, ele respondia teimosamente e de forma evasiva, dando apenas respostas abruptas e inúteis.
Sua agitação contrastava drasticamente com a calma e compostura demonstradas antes. O chefe de polícia, Edward Savage, estava convencido de que as evidências contra o Sr. Piper bastavam para garantir uma condenação. As manchas de sangue em suas roupas, seu comportamento evasivo e os crescentes testemunhos das testemunhas apontavam todos para o seu envolvimento no crime. Ele ordenou uma investigação oficial imediata sobre a morte de Mabel Young. Na investigação, testemunhas forneceram depoimentos convincentes. Alguns disseram ter visto o taco de beisebol mais cedo naquele dia, atrás da porta da biblioteca. Os oficiais também notaram que, quando o Sr. Piper foi detido, ele de fato possuía 2 conjuntos de chaves, que abriam um total de 14 portas dentro da igreja, incluindo a que levava ao campanário. Acrescentando ao mistério, um menino que estava fora da igreja também disse que viu um homem pular do campanário e fugir. Uma jovem chamada Florence Leyland, que era de uma família respeitável do bairro, contou ao tribunal que já havia reclamado aos seus pais sobre o Sr. Piper, convidando-a para o campanário para ver os pombos. Outra criança, que era filha do reverendo William Wright, disse que em muitas ocasiões ela havia dito à sua mãe que achava que o Sr. Piper era um homem mau e que tinha medo dele. O inquérito foi informado que outros pais também relataram que suas filhas haviam feito reclamações semelhantes sobre o Sr. Piper. Na terça-feira, 8 de junho de 1875, o inquérito concluiu com um veredicto de que Mabel Young, de 5 anos, havia sido assassinada por Thomas Piper. Após o veredicto, ele foi preso para aguardar julgamento. O julgamento de Thomas Piper, iniciado em 6 de dezembro de 1875, foi um evento sensacional que atraiu grande atenção da imprensa e do público. As manchetes preenchiam os jornais locais, refletindo o crescente medo e intriga da comunidade. Não apenas os procedimentos levantaram sérias preocupações sobre a segurança infantil, mas também revelaram a fascinação mórbida do público pela morte. O Sr. Piper manteve-se calmo, mostrando total indiferença aos procedimentos. Seu comportamento calmo e confiante deixou uma impressão duradoura no tribunal. No terceiro dia do julgamento, a acusação apresentou cerca de 12 de meninas jovens, todas dispostas a testemunhar que o Sr. Piper as convidou para o campanário em várias ocasiões. No entanto, após objeções da defesa, o juiz considerou seus depoimentos inadmissíveis. Embora grande parte do caso dependesse de evidências circunstanciais, os detalhes eram convincentes. O Dr. Joshua Treadwell testemunhou que examinou um cabelo claro encontrado no casaco do Sr. Piper e o comparou com 50 fios de cabelo conhecidos por serem de Mabel Young. O Dr. Treadwell afirmou com confiança que o cabelo no casaco do Sr. Piper pertencia a Mabel Young. Ele também disse que havia descoberto manchas de sangue em vários pontos na roupa do Sr. Piper. Outros depoimentos vieram de William Barry e Frederick Glover, que ambos afirmaram que entre 13h30 e 4 da tarde do dia 23 de maio, eles viram um homem que mais tarde identificaram como Thomas Piper, pulando de uma janela no campanário da Igreja Batista da Avenida Warren e correndo em direção ao fundo dela. O Sr. Glover mencionou que o Sr. Piper não usava chapéu e tropeçou ao correr, o que parecia ser uma evidência incriminadora. Seu impacto foi um pouco enfraquecido quando, durante o interrogatório, o Sr. Glover admitiu ter antecedentes criminais, incluindo tempo na prisão por falsificação. As testemunhas só podiam permanecer no tribunal durante seus depoimentos, garantindo a imparcialidade do julgamento. No entanto, à medida que mais pessoas subiam ao estrado, a crença da comunidade na culpa do Sr. Piper cresceu aos poucos. Após 9 dias, o julgamento chegou ao fim. O Sr. Avery, representando a defesa, fez um argumento persuasivo contra as evidências circunstanciais apresentadas pela acusação. Ele afirmou que o Sr. Glover, a testemunha que alegou ter visto o Sr. Piper pular da janela no campanário, deveria ele mesmo enfrentar acusações pelo mesmo assassinato. O Sr. Avery destacou as ações suspeitas do Sr. Glover no dia 23 de maio, incluindo o descarte das calças e das outras roupas que ele usava, bem como sua decisão de rasgar os bolsos do seu casaco, que poderiam ter sido usados para esconder mãos cobertas de sangue. O Sr. Avery também apontou para o júri que havia apenas 3 minutos, não contabilizados na linha do tempo do Sr. Piper, durante os quais ele poderia ter cometido o crime.
Ele argumentou que era muito mais plausível concluir que a menina foi acidentalmente ferida por um objeto caindo, e era difícil acreditar que o Sr. Piper havia planejado meticulosamente o assassinato dela dias antes, sem nenhum motivo aparente. O júri deliberou por 20 horas antes de retornar. Quando o fizeram, informaram ao juiz que não conseguiam chegar a um veredicto. 9 membros do júri eram a favor da condenação e 3 pela absolvição. Essa divisão significava que o Sr. Piper não poderia ser declarado nem inocente nem culpado, e teria que haver um segundo julgamento para se chegar a uma decisão conclusiva sobre seu destino. O segundo julgamento iniciou em 31 de janeiro de 1876 e as mesmas testemunhas foram convocadas para depor. Contudo, evidências antes excluídas foram introduzidas, trazendo uma nova dimensão ao caso. Thomas Piper teve a oportunidade de se dirigir ao júri e, quando o fez, falou de maneira humilde e cortês. Seu tom era calmo e respeitoso, enquanto ele expressava cuidadosamente seus pensamentos. Ele manteve firmemente que era inocente das acusações. O réu negou as acusações, pedindo ao júri que considerasse seu depoimento e as provas com atenção. Ele explicou que havia sido acusado injustamente e enfatizou que não tinha envolvimento no terrível crime. Sua aparência educada e composta contrastava com a seriedade das acusações, tornando seu apelo um de convicção silenciosa, em vez de um surto emocional. Apesar disso, na terça-feira, 8 de fevereiro de 1876, Thomas Piper foi considerado culpado pelo assassinato de Mabel Young, 5 anos, e condenado à morte pelo juiz. A defesa entrou com um recurso, mas foi finalmente negado. Após esse revés, o Sr. Piper apresentou um relato bizarro e aparentemente improvável de como Mabel Young encontrou seu trágico fim. Ele alegou que a havia convidado para o campanário para ver os pombos e, na tentativa de deixar entrar um pouco de ar fresco, ele abriu uma janela com o bastão. Após se afastar brevemente, ele retornou e viu que a porta do alçapão havia caído e acertado a cabeça de Mabel. Em pânico e com medo de ser culpado pelos acidentes, ele deixou a criança no campanário e permaneceu em silêncio por medo. Contudo, essa história foi recebida com ceticismo geral. Em uma reviravolta dramática, apenas 2 semanas antes de sua execução programada, Thomas Piper confessou o assassinato de Mabel Young, de 5 anos. Ele também revelou envolvimento em outros ataques violentos. Ele revelou aos oficiais que de fato havia assassinado Bridget Landrigan na noite de 5 de dezembro de 1873, um crime no qual ele havia sido suspeito, mas nunca foi acusado. Ele também contou como atacou Mary Tyner, uma prostituta que sofreu graves ferimentos em 1874. Ele admitiu que havia bebido com ela antes de ir para a casa dela. Ele disse que, após adormecer, acordou de repente no meio da noite e, por algum motivo, pegou um objeto semelhante a um martelo e a atingiu várias vezes. Ele disse que, após o ataque, saiu pela janela e voltou para a igreja onde dormiu pelo resto da noite. Apesar de sobreviver ao ataque, a senhorita Tyner não identificou seu agressor. Devido aos ferimentos, foi transferida para passar o restante de seus dias em um asilo de lunáticos, e o caso ficou sem solução. No entanto, sua confissão não parou por aí. Ele também omitiu ter agredido uma jovem chamada Minnie Sullivan. Em 29 de dezembro de 1871, ele a atingiu com um objeto contundente, mas seus gritos o assustaram e ele fugiu da cena. Apesar de ferida e traumatizada, a senhorita Sullivan conseguiu se recuperar do calvário, mas ninguém foi acusado pelo ataque. Apesar da gravidade das omissões, não havia evidências suficientes para acusá-lo por esses crimes. No final, Thomas Piper foi condenado somente pelo assassinato de Mabel Young. Em 26 de maio de 1876, ele foi enforcado juntamente com outro condenado, Samuel J. Frost, conhecido como o assassino de Petersham. Após sua morte, Thomas Piper foi enterrado privadamente no cemitério Mount Hope. Sua família fez um pedido sincero para que suas confissões escritas completas, que continham detalhes explícitos de seus inúmeros crimes, permanecessem privadas e não fossem divulgadas ao público. O xerife John Clark levou o pedido a sério e finalmente concordou, argumentando que a maioria dos atos hediondos do Sr. Piper já eram amplamente conhecidos. Ele acreditava que a divulgação da confissão completa não serviria para nada além de traumatizar ainda mais a comunidade e amplificar o legado sombrio que Thomas Piper deixou para trás.
Ao manter a confissão longe da imprensa, o xerife Clark pretendia poupar o público de horrores adicionais e preservar alguma dignidade para as vítimas e suas famílias. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.